Baal. Baal era um deus cananeu da fertilidade, do trovão e da tempestade. Ele era associado com a chuva e a agricultura, sendo considerado um deus importante para os povos semitas. Na Bíblia, Baal é frequentemente citado como um dos principais deuses falsos adorados pelos israelitas, especialmente em períodos de apostasia. Referências bíblicas. Os profetas de Baal clamaram, dançaram e feriram-se até o meio-dia sem nenhum sinal. Elias até sugeriu que gritassem mais alto, pois talvez estivesse meditando, ocupado ou viajando, ou quem sabe dormindo. Quando chegou a vez de Elias, ele orou brevemente. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique hoje bem claro que és tu, ó Senhor Deus, e que não por minha força fizeste isto, que se saiba que só tu és Deus em Israel. Então caiu fogo do Senhor e consumiu totalmente o holocausto, a lenha, as pedras e até o pó da cova, e ainda lambeu a água que estava no rego. Em resumo, Deus demonstrou sua supremacia sobre Baal no Monte Carmelo, conforme 1 Reis 18, 20 e 40, rompendo o silêncio de Baal e consumindo o sacrifício com fogo vindo do céu. Astarote, ou Astorete, era a deusa da fertilidade e do amor, amplamente adorada pelos cananeus e outros povos semitas. Sua adoração estava intimamente ligada ao culto de Baal, sendo frequentemente mencionada como uma consorte de Baal. Os israelitas foram advertidos contra a adoração a Astarote em várias passagens bíblicas. Astarote também foi derrotado por Deus no episódio do Monte Carmelo, pois além dos profetas de Baal, também eram profetas de Astarote. Por intermédio do profeta Elias, foram derrotados, envergonhados em público e diante do rei Acabe, presos e executados, conforme 1 Reis 18:36. Moloque era um deus associado a rituais de sacrifícios humanos, especialmente com a oferta de crianças, algo que foi severamente condenado pela Bíblia. Sua adoração era praticada pelos cananeus e outros povos vizinhos de Israel. No 18º ano de seu reinado, aproximadamente 622-621 a.C., o rei Josias promoveu uma grande purificação de Judá. Ele torrou e profanou o sítio de Topete, no vale de Ben-Hinom, onde se ofereciam crianças ao deus Moloque, para que ninguém mais pudesse queimar filho ou filha em holocausto a ele. Antes mesmo da reforma de Josias, Deus já havia condenado severamente o culto a Moloque por meio dos profetas. Em Jeremias, ele declara que jamais ordenou tal abominação, e por isso traria juízo sobre o povo. Dagon era um deus filisteu associado à agricultura e à colheita. Ele era considerado o deus principal dos filisteus. Sua adoração ficou famosa pelo episódio em que a imagem de Dagon caiu diante da Arca da Aliança. A derrota de Dagon pelo poder de Deus acontece logo após os filisteus capturarem a Arca da Aliança em Eben-Ezer e a levarem para o templo de Dagon, em Asdod. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava caída, com o rosto no chão, diante da Arca da Aliança. Como diz em 1 Samuel 5:2-3, levaram, pois, a Arca de Deus e a puseram junto a Dagon, e Dagon caiu sobre o rosto em terra, perante a Arca do Senhor. Tornaram, porém, a Dagon pôr no seu lugar, mas no alvorecer do dia seguinte, Dagon havia caído sobre o seu rosto em terra, e tanto a cabeça como as palmas das mãos estavam quebradas sobre o umbral. Só o tronco de Dagon ficou intacto. Quemos era o deus principal dos moabitas. A adoração a Quemos envolvia rituais de sacrifícios, incluindo possivelmente sacrifícios humanos. Os moabitas eram frequentemente criticados por sua idolatria. Deus derrotou Quemos sempre que subjugava o reino de Moabe, pois Quemos era o deus nacional dos moabitas. Eis os principais momentos: libertação de Israel pelo juiz Ehud.
Depois de 18 anos de opressão moabita, Deus levantou Ehude, que matou o rei Eglon, um fiel adorador de Quemos, e liderou Israel na vitória sobre Moabe. Conquista moabita por Davi. No reinado de Davi, Deus deu-lhe vitória sobre Moabe. Campanha de Jeorão, Josafá e Ocosias, em 2 Reis 3, os reis de Israel, Judá e Edom marcham contra o rei Mesá de Moabe, adorador de Quemos. Deus lhes dá água no deserto e a vitória em várias cidades moabitas. Marduk, ou Bel, era o deus principal da Babilônia. Ele era associado ao poder e à sabedoria, e sua adoração foi central na Babilônia durante o exílio de Israel. Bel também era considerado um deus protetor. Nebu era o deus da sabedoria e da escrita, adorado pelos babilônios. Ele era filho de Marduk, o deus principal de Babilônia. Nebu era associado ao conhecimento e à profecia. A derrota de Marduk, conhecido como Bel, e de seu filho Nebu, se dá a partir das seguintes profecias. Em Isaías 46, 1-2, lemos: Bel se reclinou, Nebu se deitou, juntos estão deitados, os seus cabos de sucata, os que por eles se enriqueceram, dormem um sono eterno. Em Jeremias 52 está escrito: Declarai contra Bel, certamente caiu. Moabe o dirá: certamente caiu. Sim, derrubado está Bel. Caído, não se levantará. Essas profecias se cumprem historicamente quando, em 539 a.C., o Império Persa de Ciro, o Grande, conquista a Babilônia, acabando com o poder político e religioso que sustentava o culto a Bel. A cidade cai sem grande resistência e seus templos, inclusive o de Bel, Marduk, ficam desolados, sinal claro de que Bel caiu diante do Senhor. E Ra era o deus do sol no panteão egípcio e considerado um dos deuses mais importantes do Egito. Sua adoração influenciou fortemente a cultura egípcia. A Bíblia faz referência aos deuses egípcios como parte do contexto do Êxodo. Deus derrotou o deus Sol Ra em 2 ocasiões-chave durante o Êxodo, mostrando que o Senhor é mais poderoso até mesmo sobre o próprio Sol. Na 9ª praga, a praga das trevas. Quando no 3º mês após saírem do Egito, Moisés estendeu a mão sobre o céu e durante 3 dias houve uma escuridão tão densa que se podia apalpar. Ra era venerado como deus do sol e da luz. Ao envolver toda a terra de trevas impenetráveis, o Senhor demonstrou que controlava o próprio sol, deixando-o inoperante diante de seu comando. Asherá era uma deusa associada à fertilidade e à maternidade, comumente adorada pelos cananeus e outros povos vizinhos. Ela era frequentemente adorada junto a Baal, sendo ambos considerados deuses principais em muitas regiões. Na narrativa bíblica, derrotar Asherá é sinônimo de erradicar o culto a essa deusa do meio de Israel. Isso se dá em 3 grandes momentos. No desígnio da lei mosaica. Desde o Sinai, Deus ordenou a destruição dos altares e postes de Asherá. Reforma do rei Ezequias, c. 115 a.C. Para livrar Judá da idolatria, Ezequias removeu os lugares altos e desfez os ídolos, inclusive as colunas e postes de Asherá. Reforma do rei Josias, 622 a.C. Ao descobrir o livro da lei no templo, Josias promoveu a purificação definitiva, derrubou o altar de Baal, o poste de Asherá, que nele estava montado, e expulsou as filhas de prostituição que teciam panos para a deusa. Tamuz era um deus mesopotâmico associado à vegetação e ao ciclo de morte e ressurreição. Seu culto era caracterizado por lamentações e rituais de choro, especialmente entre as mulheres de Israel.
No sexto ano do exílio babilônico, cerca de 593 a.C., o profeta Ezequiel recebe uma visão do Senhor, que o faz testemunhar mulheres lamentando Tamuz, a porta do templo em Jerusalém. É a primeira e única menção de Tamuz na Bíblia e serve como denúncia da idolatria. Ezequiel 8,14. Isso mesmo, mulheres israelitas estavam chorando e clamando ao falso deus Tamuz, na porta do templo de Deus em Jerusalém. A cegueira espiritual tinha alcançado níveis inimagináveis. Logo após, em Ezequiel 9,11, Deus ordena o juízo contra os que gemem e choram por Tamuz e faz a sua glória se retirar do templo. Ezequiel 10:18-19, prenunciando a queda de Jerusalém em 586 a.C., pelas mãos de Nabucodonosor. Essa destruição do templo é o momento em que fica claro: o culto a Tamuz fracassou completamente diante do único Deus verdadeiro. A Bíblia também relata os deuses da mitologia grega. Eles foram derrotados em eventos retratados no Novo Testamento através do Evangelho da Salvação. Vamos falar deles agora. Ártemis, chamada Diana no mundo romano, era a deusa da caça, da fertilidade e do parto, venerada em Éfeso com um grande templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo enfrenta forte oposição da guilda de ourives, que lucrava com o culto a Diana, gerando tumulto na cidade. Zeus, o principal deus do panteão grego, senhor dos deuses no Olimpo e deus do trovão, aparece nas Escrituras apenas de passagem, quando populações gentias confundem missionários cristãos com divindades. Hermes, mensageiro dos deuses na mitologia grega, deus do comércio e das estradas, também é mencionado em Listra, quando Paulo é confundido com ele devido às suas palavras ágeis e aos milagres. Apolo, deus grego do sol, da música e da profecia, reaparece simbolicamente em Apocalipse como Apolion, aquele que destrói, anjo do abismo. O triunfo do Deus de Israel sobre todo o paganismo e suas forças espirituais se dá em vários momentos. Em Éfeso, o culto a Diana, Ártemis, sustentava a economia local de ourives que faziam estátuas dela. Quando Paulo pregou e muitos creram no Evangelho, as vendas despencaram. Após Paulo curar um coxo em Listra, a multidão achou que ele e Barnabé eram respectivamente Hermes, mensageiro, e Zeus, supremo. Em vez de aceitarem a adoração, Paulo e Barnabé rejeitam o culto idolátrico e anunciam o Deus vivo, mostrando que nem Zeus, nem Hermes têm poder verdadeiro. Em resumo, embora não haja combate direto contra as divindades helênicas nos textos bíblicos, a pregação do Evangelho e a obra redentora de Cristo derrubam simbolicamente o poder de Ártemis, Zeus, Hermes, Apolo e de toda outra divindade grega. Baal-zebub, senhor das moscas, era a divindade cultuada em Ecrom, consultada para adivinhações. Eliseu o desacredita ao anunciar a morte do rei Ocosias. Baal-zebub e Beelzebub são essencialmente a mesma designação adaptada em contextos diferentes. Literalmente, senhor das moscas. Baal, Shi, senhor. Zebub, Ti, mosca. Era cultuado em Ecrom e consultado para adivinhações. A Bíblia condena seu culto ao mostrar que ele não podia salvar o rei Acasias de sua enfermidade. No Novo Testamento, Jesus é acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ali, o nome já não designa um deus filisteu real, mas é reaproveitado para personificar o líder dos espíritos malignos. A tradição cristã medieval transformou Beelzebul no segundo em comando no inferno, depois de Lúcifer.
Deus derrotou Baal-zebub no episódio em que seu profeta Elias expôs a total impotência desse deus filisteu diante do Senhor. Isso acontece em 2 Reis 1:2-17, durante o reinado de Acasias, filho de Acabe, em Israel. Acasias adoeceu gravemente e enviou mensageiros a Ecrom para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom, perguntando se recuperaria. Ao saber disso, o Senhor envia Elias para interceptar aqueles mensageiros e repreender o rei por buscar orientação em um deus estrangeiro, em vez de no Deus de Israel. Elias se apresenta pessoalmente a Acasias e declara esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: visto que tu enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, eis que não te levantarás da cama em que entraste, morrerás. Gostou do conteúdo? Então seja prudente e se inscreva no canal. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Em breve teremos a parte 2. Ainda há muitos mistérios a serem revelados. Que Deus te abençoe e até a próxima.